Eu considero que o ECA deveria ser, realmente, ele deveria ser muito mais difundido entre as pessoas. Eu acho que todo mundo tem muita clareza hoje do que são seus direitos e do que são seus deveres enquanto sociedade, embora nem sempre sejam tão aplicáveis, mas todo mundo sabe as regras de convivência, as noções de cidadania, né, que a gente tem que exercer. E eu acho que quando a gente fala de um estatuto que é voltado especificamente para crianças e adolescentes, é responsabilidade da sociedade inteira ter conhecimento, sim. Acontece em SP. O olhar atento para as novas gerações é cuidado com o presente e com o futuro. Há 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente vigora aqui no Brasil para olhar pelos direitos e zelar por milhões de crianças e adolescentes. É isso mesmo, como você acabou de pontuar, o ECA completa 3 décadas agora, no dia 13 de julho, e traz a reflexão, os avanços implementados ao longo de todos esses anos. Também nos move a olhar adiante. Eu sou o Anderson Faria. E eu sou a Juliane Freitas. O Acontece em SP de hoje está começando. Hoje, gravando mais uma vez por videochamada e como medida pelo distanciamento social que a gente está vivendo agora. Nós estamos com vários convidados aqui hoje. Agradeço já a todos por estarem aqui. Estamos com o Carlos Alberto de Souza Júnior, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e aí com um time feminino ligado à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, a Cristiane Pereira, que é coordenadora de políticas para criança e adolescente, a Isabela Pessoni, que também trabalha lá nessa coordenação e assistente social, e a Damares Terezinha Duarte Ferreira, que também trabalha lá, é assessora técnica e é advogada, é isso, né? Muito obrigada a vocês. Para começar, quem se sentir à vontade aí, começar a conversar com a gente, puxar esse papo, puder explicar para a gente o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é com vocês. Vamos lá, o que é o Estatuto? Acho que a criação do Estatuto da Adolescente da década de 90 e como essa lei importante pensada para a garantia integral de direitos humanos de crianças e adolescentes. Você faz um marco histórico de 1500, quando o Brasil tem aí a chegada dos portugueses aí, até na chegada do processo de redemocratização, e constituir uma carta magna da nossa Constituição, que pensou os direitos humanos no processo pós-ditadura e conseguiu plantar a criança e adolescente, saindo de um sujeito qualquer, jogado ao nível da sociedade, e transformado em um sujeito de direitos, né? E aí a aprovação do ECA, toda a sua história constituída a partir dos movimentos populares, em especial do movimento das famílias de rua, a mobilização de grandes atores, juristas, estudiosos da época, para construir uma legislação que observou e pensou nesse adolescente em um outro espaço. Além de também instituir órgãos importantes, como o próprio a Bateria do próprio CNDPA e também a criação de um órgão que tem importância, que é o Conselho Tutelar. Então, essa é uma doutrina de proteção interior, de cuidado um olhar total à criança e adolescente. Não participam nada da sociedade e um sujeito de direitos aí no meio da cobertura e também em referência mundial no mundo a nossa legislação brasileira. Eu queria complementar um pouquinho a fala aí do Churras e dizer que o ECA ele traz aí uma verdadeira regulamentação do artigo 227 da Constituição Federal, né? E aí fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente, ao jovem, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais aí, né? Direito à vida, saúde, educação, ao lazer, cultura, dignidade, respeito, colocá-los a salvo aí das negligências, discriminação, exploração, violência. E ele traz, eu acho que é importante, né? Ele traz essa divisão de responsabilidade de forma equitativa entre o Estado, a sociedade e a família, né? Então estabelece que é dever de todos garantir os direitos de crianças e adolescentes. E, além disso, ele também dá parâmetros aí de como se estabelecer políticas públicas, né, que devem operar no sentido de garantir esses direitos. Então, estabelece-se normas próprias
medidas específicas em prol dessa população, da criança e do adolescente. O Michele acabou de falar agora sobre direitos fundamentais, né? E o ECA, como o próprio nome diz, ele trata de um público bem específico, que é crianças e adolescentes. Queria perguntar para vocês qual é a base desses direitos fundamentais, né, desse público, e no que ele difere dos direitos dos adultos, por exemplo. Vamos lá, pessoal. Acho que tem uma grande diferença você entender que significa prioridade absoluta. A construção do orçamento público, a construção de planos de governo, a construção de ações que envolvem o município precisam pautar primeiramente a criança e ao adolescente. Pensar essa estrutura de cidade tem que ser pensado. Então, no primeiro direito. Segundo, você garante e universaliza políticas públicas para que todos possam ter acesso à educação, saúde, moradia, e por uma desvalorização da renda no nosso país, mas são caminhos que trazem de diferenciação. Além de, por exemplo, apontar as medidas socioeducativas, que é um grande avanço que nós temos em nossa vez para melhorar muito essas medidas, mas ali no Estatuto se estabelece que a partir de 12 anos, os meninos já respondem criminalmente pelos seus atos. Então, eles têm um processo que deveria funcionar na execução, infelizmente não funciona, de socioeducação, de jeito, a palavra tão muito que é a ressocialização. Poderia ajudar muito que estão nessa marginalização, poderiam voltar a população focada, poderiam voltar a participar ativamente da sociedade que possa não pagar também sua finalidade. Mas o mais importante disso é pensar essa ideia da prioridade. Você está pensando que você tem o primeiro olhar do gestor público, do Conselho de Direito, do guardião de trânsito, que quer que seja pensado como prioridade. Acho que essa ideia traduz daquela velha frase que é o futuro da nação, botando isso em conta, acho que ele é o presente, mas não precisa no presente. Então, é o papel do Estado e da sociedade civil, como a Beatriz falou, de toda a sociedade em geral, dar esse espaço, dar essa condição para que os direitos sejam fundamentados. E aí, essa diferença, para que sejam bons adultos, a gente precisa ter uma boa infância, uma boa adolescência e uma boa juventude. Então, para complementar essa questão da prioridade absoluta, o porquê da criança e do adolescente serem a prioridade na nossa sociedade? É importante a gente colocar isso. Por quê? A criança e o adolescente, eles têm mais pressa que os adultos, nós podemos colocar assim. Então, uma criança, numa situação de rua, por exemplo, ela tem muito mais pressa de ser atendida do que um adulto. Por quê? Porque as demandas são diferentes de um adulto. Ela tem especificidades muito, particularidades dela, e ela está em época de desenvolvimento. Então, ela precisa ter mais o acesso mais rápido. Por quê? Porque a criança tem mais pressa justamente pelo desenvolvimento, seja emocional, físico e mesmo biológico. Então, ela tem essa prioridade não só por questões sociais, mas por diversas outras questões. Eu acho que minha fala vai muito de encontro ao que a Damares disse, dessa prioridade ser justamente considerando o período de desenvolvimento de uma criança, né? Até antes, voltando um pouco no que o Chuvas trouxe, do momento em que o ECA foi instituído, as crianças eram tratadas como pequenos adultos, né? Então a gente tem que entender que eles estão num processo de desenvolvimento social, cognitivo, emocional, como a Damares trouxe, e que isso merece atenções diferentes de um adulto. Existem vários estudos, por exemplo, que tratam da primeira infância, né, que é o período de 0 a 6 anos. Então, de que é o momento que a gente está formando, a criança começa a se desenvolver, tem a percepção de mundo, as relações, né, como é que vão se estabelecer. O desenvolvimento cerebral é muito diferente de um adulto. Então, essas diferenças biológicas e sociais, elas têm que ser consideradas. Vocês estão diariamente lidando com esse tema. Queria que vocês falassem um pouco como que o ECA é aplicado aí no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, como ele norteia esse trabalho diretamente.
A Coordenação de Políticas para a Criança e Adolescente, ela tem aí por finalidade, né, a coordenação e acompanhamento das ações de promoção, defesa e proteção aí dos direitos da criança e do adolescente, né, no âmbito do município de São Paulo. E aí ela atua junto a essas instâncias que formulam e executam as políticas públicas. Então, logicamente, em consonância aí com as regulamentações legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a política nacional, né, de direitos de criança e adolescente, as próprias resoluções dos conselhos, né, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional, do CONAN especificamente. Então, ela funciona como uma verdadeira articuladora aí de políticas públicas, né. Nós temos aí, agora na ponta, os conselhos tutelares, que a partir de janeiro desse ano vieram para a gestão das Secretarias de Direitos Humanos, e aí a gente tem a CPCA, a coordenação, como a verdadeira interlocutora dos conselhos tutelares e administração pública. Então, tanto na questão da estruturação, como no todo o suporte, né, aos conselhos tutelares, trabalhando aí nesse momento na capacitação, né, no aprimoramento do trabalho do conselheiro para melhorar a atividade do conselheiro. Então, os conselheiros eles exercem uma função essencial, né, porque eles são a porta de entrada de muitos casos de violações de direitos de criança e adolescente. Então é necessário que esse trabalho do Conselho Tutelar com a rede, né, de proteção, de prevenção de violência, principalmente da criança e adolescente, ela funcione juntamente com o sistema sistema de justiça, né, para que se forme um sistema de garantias de direitos que é previsto aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse trabalho, esse fluxo de trabalho é essencial para que a gente tenha a melhor execução da política voltada para a criança e para o adolescente. Então, a coordenação de políticas para a criança e adolescente, ela exerce esse papel aí de articuladora, né, de fomentadora dessas ações, tanto na promoção, na defesa e na proteção dos direitos. Eu acho que é importante aí o papel essencial do Conselho de Direitos, né, trabalho em conjunto com a coordenação, nesse sentido. Falando, eu acho que como a literatura que coloca, né, do papel dos dois órgãos, que eu ia dar o papel na ação, né, de cada órgão, até entender o papel aí cumprido entre a lei municipal 26, 91, então o órgão que delibera, avalia e monitora a política pública. A gente vai falar de mas a gente tem várias lá, para colocar, inclusive organizar o conselho tutelar, articular o poder público municipal, ações, atividades. Eu acho que a gente tem cada vez caminhado com muita mais força essa discussão junto à CPCA, das atividades, comitê, grupos de gestores do município que dialogam sobre a pauta da infância e permeio por todas as secretarias, que eu acho que também são importantes. Essa adolescente não é pauta da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, é pauta da Prefeitura de São Paulo, né? É uma política que permeia por todas as pastas. Então, esse papel que a CPCA tem no município e o CPCA, por ter representação de outras secretarias aqui do município, para articular e pensar políticas públicas voltadas à infância na cidade. O papel do Conjunto está muito nessa linha, né? A gente hoje tem também uma das atribuições para a deliberação do próprio fundo, a gente tem o registro das entidades, né, ligadas a que trabalham com adolescentes, que é tão importante que nós dizemos os registros das organizações, essa articulação de pensar, liderar, avaliar, monitorar e participar de todas qualquer funções voltadas à infância. Então, no dia a dia, a gente está executando aquilo que o Estatuto da Municipal coloca, né? Que não é parte da conta, né? Então, aqui está a conta, diretamente do que nós temos, que é a ação dos conselhos tutelares aí da cidade de São Paulo, os conselhos aí de direção da cidade. Então, a gente faz a população, aqui as políticas no território, levando essas demandas também para legislar, também para aplicar, para que a gente possa pensar esse marco da política pública na cidade de São Paulo. Eu queria fazer uma complementação justamente sobre a questão da aplicação do ECA no dia a dia. Que a aplicação do ECA e a garantia e a construção dos direitos da criança e do adolescente não é só apenas uma obrigação da Secretaria ou do Poder Público. Tanto é que no artigo 4º do ECA fala
é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar uma absoluta prioridade. Então, não basta você ter apenas frente do poder público ou do poder judiciário, você precisa também de estar essas frentes com a família, com a sociedade civil. Então, a aplicação do ECA se dá também através da conscientização da própria família, da integração da família e da sociedade civil no geral. Então, a aplicação do ECA não é só uma parte, sim de todas essas esferas da sociedade que nós temos. E eu acho importante ressaltar isso. Legal. Agora, queria abordar com vocês do ponto de vista do que tem dado certo, né? De coisas que a gente pode considerar como avanço. Queria perguntar, saber se vocês podem dar alguns exemplos para a gente do que foi conquistado ao longo desses 30 anos que o ECA, né, existe, e quais as práticas que antes acabavam sendo comuns e que foram abolidas desde que o ECA foi criado, né, e como que o Estatuto representa esses avanços. Eu considero que o Estatuto ele realmente é uma legislação muito avançada, como o Churra trouxe, é uma referência, né, até mundial em relação à legislação voltada para esse público, então a gente teve muitos avanços. Mas acho que é importante a gente pontuar também que quando o ECA foi instituído, a gente tinha uma situação muito diferente da que a gente tem hoje, né? 30 anos se passaram e a realidade é muito dinâmica e o contexto dessas crianças, dessas famílias, dos adolescentes, tudo isso foi se modificando com esse tempo, com esse passar dos anos. Então, a gente teve avanços muito significativos. Eu acho que, principalmente por a gente ter uma legislação que passa a olhar a criança e o adolescente com prioridade. Um outro ponto muito relevante que o Churras já abordou também, que é a questão da medida socioeducativa. A gente tem até aquele termo que era muito utilizado antigamente, que a gente não usa mais, que é de tratar a criança e o adolescente principalmente como menor. Isso era tratado de uma forma muito pejorativa, né, associada aos atos infracionais cometidos e que deveriam ter o mesmo tipo de punição. Os adolescentes eles eram tratados mesmo de uma forma mais agressiva, né, e tinha punições mais severas. E eu acho que o Estatuto ele vem para contribuir de entender essa fase do desenvolvimento, né, entender esse contexto que o adolescente está inserido, levar em consideração também a conjuntura familiar, o contexto familiar, o espaço onde ele está inserido, e aí aplicar medidas que sejam condizentes, né, tanto ao ato infracional quanto à realidade desse adolescente. Eu acho que esse é um ganho muito grande que a gente teve. Outro ponto que eu considero fundamental é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, isso é estabelecido no Estatuto, tanto em relação à atenção à família. Então, quando a gente fala de cuidar das crianças e adolescentes, a gente está falando de cuidar de toda a família. E esse é um grande avanço que o ECA trouxe. E também ao serviço de acolhimento e à adoção, né? O serviço de acolhimento, eles são medidas, o acolhimento de crianças e adolescentes é uma medida excepcional, ela tem que ser feita em última instância, quando não há mais condições de manter a criança com a família, né, natural ou com a família extensa. E também institui a questão, regulamentou a questão da adoção. E eu acho que esse é um grande ganho. A gente teve uma nova legislação em 2009 que alterou o ECA e aí deu novos parâmetros também para adoção, mas que é um ganho muito grande para crianças e adolescentes na questão do direito à convivência familiar e comunitária. Então, só para complementar um pouquinho, rapidamente, a fala que eu acho que foi super rica aí, né, do Churras e da Isabel, detalhando aí os avanços, né, em relação ao que a gente trouxe, né, de avanços com a legislação do ECA. Então, a gente tem o próprio contexto histórico diferente, né, quando a gente vem do ECA, a gente sai do modelo autoritário, né, onde se tratavam crianças e adolescentes como menores, eram códigos menores, né, na década de 30, então, caracterizado pelos internatos reformatórios, que tem uma situação totalmente avessa ao que a gente já tem hoje em dia, né, no regime democrático. Então, a gente tem um formato totalmente diferenciado, né, uma visão totalmente diferente para com a criança e adolescente, que vem com a doutrina da proteção integral, com uma série de
direitos, né, o reconhecimento da criança e do adolescente como uma pessoa em situação peculiar de desenvolvimento. Então, é importante que se tenha esse olhar, né? Isso vem com essa legislação nova e eu acho que é extremamente importante e é realmente uma legislação que lá fora ela é vista como algo de significativa importância, né? É realmente acho que era isso que eu ia trazer, vocês, né? Trouxeram bastante informação quanto às inovações, né? A gente tem algumas mudanças importantes depois da legislação do ECA, que eu acho que são decorrentes, quando a gente tem a legislação que vai trazer as questões da primeira infância especialmente, então tratar de forma diferenciada também a primeira infância, né, com as suas peculiaridades. Então tem um desdobramento a partir do ECA de uma série de novas normativas, né, de avanços e de modernizações, principalmente com relação à legislação. A gente tem também com o ECA a criação da vara da infância, que é uma vara específica para cuidar da pessoa adolescente, e os próprios conselhos tutelares, né, a importância sobremaneira dos conselhos tutelares, a atuação do conselho tutelar, né, como um órgão autônomo aí, dentro da comunidade, como um órgão aí de fiscalização, né, das medidas de acompanhamento, né, do tratamento da criança e do adolescente e da aplicação efetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso. Só para uma coisa que você já falou, eu queria falar, mas na verdade um ponto muito importante que a gente também criou com o Estatuto foi pensar nos espaços de controle social. Eu acho que isso traz muito evidente quando a gente pensa no DPA, a gente pensa no controle participativo, essas coisas da democracia, no todo, que são de extrema importância. A gente cada vez mais se aprimorar e acho que a gente conseguiu avançar no ponto poder, que são as conferências de direitos humanos de crianças e adolescentes. Eu acho que não existe ninguém no mundo que chama criança e adolescente para apresentar para o menino o que ele quer da vida, o que você quer de política pública. Eu acho que a gente conseguiu avançar nisso com a construção das conferências, de ouvir os meninos. Eu acho que um ponto importante quando a coloca é isso. A gente aprendeu a ouvir, a gente tem que ouvir eles no acolhimento, a gente tem que ouvir nas primeiras medidas, a gente tem que ouvir na escolha da adoção, né? Na escolha da adoção tem isso, a gente tem que ouvir os meninos, eles precisam falar o que eles querem, não é algo mais forçado. Então a gente pula, como a Cidinha falou, o Código de Menores, uma doutrina de autoritarismo, né, presente, a gente constrói em nichos, né, que a gente está caminhando, eu acho que estamos a avançar bastante, mas a gente conseguir garantir a escuta, uma escuta cada vez mais qualificada, com esse aprimoramento aí da lei que a gente quer cada vez mais fazer nos próximos 30 anos. Legal, e a Isa tocou num assunto aí, que a sociedade é dinâmica, né? Ela vai se transformando. Como que vocês observam essas adequações ao longo do tempo? Como que isso funciona? Como que se chega nesse debate do que precisa avançar, do que não serve mais, nessa questão dos direitos? Eu acho que uma coisa que a gente já trouxe é a mudança do perfil também das crianças e das famílias, né? A gente não tem... Um ponto muito relevante é que a gente sempre acreditou na institucionalização como medida para tratar as crianças. Então a gente veio desde as internações lá, que eles já trouxeram aí atrás dessas casas de menores, e acho que a gente avançou muito nesse sentido de tentar olhar com mais atenção a família. Só que a família sofreu por inúmeras mudanças, né, ao longo desses 30 anos. Hoje a gente tem aí mães como referências nas casas, com muitas crianças. A gente tem uma mulher que sai para trabalhar e que não tem com quem deixar os filhos. A gente teve um crescente número de abusos e violências sexuais. A gente também tem a questão da drogadição dos adolescentes, que estão em situação de rua. Então, todos essas mudanças, né, que aconteceram, a gente teve que adaptar também essas legislações. Eu acho que uma coisa que a gente fala muito, a gente enquanto trabalhador social, é da questão de redução de danos. Então, às vezes, a gente não tem ali na legislação especificamente maneiras de atingir o ideal, mas a gente tem que trabalhar na lógica de redução de danos, né? Porque a gente não quer ver uma população em situação de rua, principalmente composta por crianças e adolescentes. A gente não quer ver a questão do trabalho infantil,
né, que é muito evidente hoje em dia, as crianças no semáforo. Existe um ideário da sociedade de que é melhor trabalhar do que roubar, e isso é uma grande falácia, né? A gente não pode tratar a questão do desenvolvimento infantil nesses termos. Então, acho que tudo isso a gente tem que trabalhar na perspectiva de redução de danos. Eu acho que o estatuto é o nosso grande ideal, né? E a gente vai trabalhando e trilhando as nossas ações para chegar nesse ideal. Eu só queria complementar uma coisa. Eu acho importante também destacar que nós tivemos realmente essas mudanças factuais em aumento de números de casos de abuso, tudo, mas nós também tivemos mudanças como, por exemplo, fatos que sempre ocorreram, como o casamento infantil. Porém, nós tivemos mudanças morais e éticas na sociedade. Então, antes, isso era feito de uma forma mais, assim, branda. Agora, já é proibido, apesar de ser uma questão recente, é proibido o casamento a menores de 16 anos. Então, nós tivemos essas mudanças morais da sociedade. Então, nós vemos coisas que sempre aconteceram hoje de maneira diferente. E isso também está muito a questão do ECA, da conscientização que ele traz, dos questionamentos que ele traz também. Eu só acho que inventar a internet, na minha cabeça é isso, inventar a internet, é muita tecnologia, e a gente transformou a sociedade. Então, eu que fui formado aqui na periferia de Angra alguns anos atrás, os moleques que feitos depois de mim não são mesmo, tem um outro universo de vida, né, de acesso à informação. Eu acho que a gente também avançou nisso como sociedade, trouxe também vários meses para essa molecada, a gente dialoga muito, em especial sobre o acesso à internet, né, e agora na pandemia a gente está cada vez mais pensando que acesso a esse tipo de promove, porque muitas vezes acabam acontecendo as violências ali pela internet, mas a gente também tem, eu acho que também mudou muito esse comportamento social, né, de ter os meios de comunicação e ferramenta para poder auxiliar na construção também dessa formação da criança e adolescente. Então, acho que alguns pontos que lá atrás eu aprendi quando eu quero era tudo isso. Agora, a molecada está com dieta, joga no Google, procura lá, esse podcast vai estar disponível para todo mundo poder acessar lá e ver os professores estatuto. Então, acho que isso é um grande avanço social desses 30 anos aí, pensando esse marco aí da comunicação como essa ferramenta também de transformação social. Eu ia falar justamente isso que o Churras trouxe, a questão da internet, né? Os meios de comunicação, acho que a gente tem de mudança, além dos critérios éticos, né? Das mudanças de configurações familiares, que a gente tem novos modelos familiares aí, né? Eu acho que a gente tem a globalização e o acesso à informação, né? Por mais que haja, a gente sabe que ainda não a internet não é uma ferramenta disponível da melhor forma para todos, mas de alguma forma, pelo menos o jovem, né, a criança, ela consegue acessar esses meios. Então ela dialoga de uma velocidade muito maior, ela tem acesso à informação, né, de uma forma muito mais rápida do que nós tínhamos lá atrás, né, quando não havia essa ferramenta. Então eu acho que isso, a gente tem que acompanhar essa velocidade também, né, além do tempo da internet, os seus aspectos positivos, né? A gente tem a questão da violência, eu acho que nesses espaços, né, a gente tem conteúdos, a gente sabe muito bem, conteúdos da internet profunda aí, né, a Deep Web, que a gente sabe que também é um acesso complicado e que leva ao acesso a conteúdo violento, né, disparo de gatilhos aí, que nós vemos, por exemplo, episódios que acontecem quando além do assunto aqui, mas vocês me parem se eu estiver divagando demais. A questão das violências em escolas, por exemplo, né, gatilhos, que muitas vezes são comportamentos que são replicados de outros comportamentos aí, que foi visto na internet, porque tiveram acesso à internet. Então, assim, há uma preocupação, mas também a gente não tem que comparar isso, né, esse livre acesso à informação, essa forma rápida de acessar os conteúdos, né. Então, acho que tem que ter uma preocupação, logicamente, né, com essa criança e adolescente, com tipo de informação, mas tem o seu lado positivo também. As palavras criança e adolescente, se a gente pegar essas palavras soltas sem analisar um contexto, a gente pode achar que a gente é levado a achar que essas crianças e esses adolescentes estão inseridos num ambiente seguro, numa família, onde elas têm tudo o que precisam e todos esses direitos.
Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Tem uma parte da população, desses jovens, que não tem não estão inseridos nesse universo seguro que a gente imagina. Para essa parcela da população que está em situação de vulnerabilidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele representa o quê? Representa como que ele pode auxiliar essa parcela da população, desses jovens? Vou começar. Acho que o ECA precisa pegar, eu está avaliando bastante nas ações que a gente tem feito, o ECA precisa pegar na periferia. Então, para que chegue na mesma população, né? Hoje a gente tem um tipo de estatuto que é vendido pela grande mídia, que é aquela mídia que pega a massa do povo, que está dizendo que o ECA é de bandido. O ECA só fala de bandido, o ECA fala tudo de bandido. Não explica que o ECA tem muito mais de investigativo, explica que estatuto serve estratégia. A vender uma cultura que estatuto é algo ruim, né? Inclusive, a gente tem essas várias propostas de mexer no estatuto, de transformar um estatuto só numa legislação punitiva. Então, acho que a gente tem que transformar e fazer o que ele pede na periferia. Como o professor já falou, né? Várias políticas públicas existem hoje graças ao estatuto. Várias legislações complementares existem hoje graças ao estatuto, né? Seja na política de assistência social, ou até a educação, que não tem pouco, a gente tem que está falando de universo como São Paulo, e aí quase 6 milhões e meio de pessoas adolescentes. Então, é muita gente para a gente ainda conseguir fazer essa política de fato chegue, né? E com a ação de toda a sociedade. Mas alguns avanços que conseguimos garantir quando o estatuto chegou, seja numa roda de conversa, seja na política de educação, seja no núcleo de contratação escolar, eu acho que ela garantiu também uma educação de qualidade, seja numa política pública lá, infelizmente, quando ele fica com acolhimento institucional, como cuidado e proteção para essa vida. Então, de fato, isso precisa for chegar. Cada vez mais a gente tem executado a lei federal que garante que o ECA tem que ter matéria na grade curricular do sistema municipal, estadual e federal de educação tem que ter falta. A gente precisa, e aqui eu estou aqui, eu sou de uma outra formação sobre de comunicação, e lá a gente não discute ética, né? Não discute. Só fala da lei lá que proíbe propaganda lá, de TV, das crianças, só isso, mas as áreas correlatas, o direito, enquanto faculdades como essa comunidade, serviço social também está dialogando, psicologia, e outras faltas de algum estatuto com falta de afirmação. Infelizmente, ele deu uma aula, eu faço isso por várias universidades, uma aula de 2 horas, então o estatuto tem caras que tem 5 anos, 4 anos, que vai estar ali atendendo essa população. Então, acho que o estatuto tem que olhar também essa referência. Ele é a referência, mas ele tem que pegar, né? Então, ele tem que pegar, de fato, com essa base normativa legal para construir uma sociedade aí, e de fato a gente vai conseguir enfrentar a vulnerabilidade aí, com mais força, para a gente acabar com essa desigualdade de educação que a molecada vive aí, nas periferias, e no centro também, né, porque a gente está mais próximo ali, entrando pelo centro, de outras vulnerabilidades ali presentes. Então, como a gente vai fazer isso para que pegue essa sociedade, que infelizmente aí está essa vulnerabilidade social. Eu acho que pegando um pouco do que você trouxe, Anderson, na sua pergunta em relação às famílias, né? Eu acho que o ECA, ele traz muito essa noção de que cuidar de crianças e adolescentes é cuidar das famílias. E muitas vezes eu acho que existe uma linha muito tênue também. Uma coisa é cuidar dessa família e fazer um investimento de que se a gente tem uma família que não tem condições adequadas de moradia, que não tem acesso a saneamento, acesso à educação, enfim, não tem toda a estrutura, né, os direitos fundamentais garantidos, dificilmente a gente vai conseguir ter uma criança com seus direitos garantidos nesse núcleo. Por outro lado, a gente tem que considerar também que, enfim, existem várias motivações, mas que essa família também pode ser um agente violador de direitos. A gente tem casos aí, por exemplo, de que a exploração de crianças e adolescentes, de meninas, os abusos acontecem dentro do núcleo familiar, reprodução da violência que acontece geracional. Então, assim, a família tem que ser sempre o foco da atenção, tanto no cuidado para dar condições para elas garantir os direitos, quanto também para proteger essa criança de uma possibilidade de uma família que está violando, né, esses direitos. Existe um termo que a gente usa muito na assistência, principalmente, que é a negligência. A gente fala muito da família que negligencia os cuidados com os filhos, e essa negligência envolve
desde falta de cuidados com higiene, alimentação, enfim, falta de provimento de material. E isso a gente tem que realmente tomar muito cuidado, né? Porque senão a gente fica culpabilizando a família por uma questão que o Estado, que a sociedade, enfim, todas as esferas estão deixando faltar, né? A questão o ECA traz isso muito claramente, que, por exemplo, uma questão socioeconômica não é motivo de acolhimento. E isso acontece muito. A gente tem muitas crianças que estão acolhidas hoje por pobreza, porque não tem casa, porque não tem acesso à saúde, porque não tem a qualidade na alimentação. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem também enquanto executores da política e executores, né, garantidores, né, dos direitos, de avaliar, de olhar esse contexto para não ser mais um agente violador. Né? Quando a gente tira uma criança, por exemplo, do núcleo familiar, a gente está violando o direito à convivência. Ao mesmo tempo, permitir que uma criança fique em uma situação de degradação, de ausência de cuidados, a gente também está permitindo que ela continue numa situação de vulnerabilidade. Então, acho que todas as políticas têm que fazer uma atuação muito integrada, que a gente sempre chama junto. Não é responsabilidade só da assistência, não é responsabilidade só do conselho tutelar. A gente tem saúde, a gente tem educação, a gente tem habitação, a gente tem sociedade civil que tem que participar ativamente também e cobrar as ações do poder público, a gente tem as empresas que também tem que assumir sua responsabilidade no cuidado com a sociedade. Então, acho que tudo isso também tem que ser levado em conta quando a gente fala em situações de vulnerabilidade. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai bem de encontro com o que você falou agora, Isabela, a respeito do desafio que é aplicar, né, essa legislação. Como vocês enxergam isso aí? O ECA estabelece o sistema de garantia de direitos, né? Então, para além, acho que vocês trouxeram bastante os elementos aí da família, do Estado, acho que a gente tem um sistema de justiça também que tem que funcionar de uma forma eficiente, aí, no sentido de garantir esses direitos, mas não violar outros, né? Então, trabalhar principalmente com a rede, já falou com essa questão da assistência, né? Eu acho que saber trabalhar com a rede, entender o funcionamento da rede, entender o papel de cada um, eu acho que isso é fundamental. E aí, assim, a aplicabilidade do Estatuto, ele vai de encontro ao bom funcionamento desse sistema, né? Então, quando a gente tiver um bom funcionamento do sistema, em que os órgãos dialogam de uma forma eficiente, né, em prol aí de garantir os direitos que estão previstos lá, né, na melhor execução, eu acho que aí a gente tem um bom funcionamento do Estatuto, né? Enquanto a gente tiver cada um no seu quadrado, a gente tem uma dificuldade grande de trabalhar com esse sistema funcionando, né? Então, o Churras fala da questão, né, do ECA estar presente aí, né, no sistema de educação. Eu vou além do Churras, eu acho que o sistema judicial também precisa disso, né? Não só do ECA, a gente tem as escolas de formação, né, de promotores, juízes e defensores, e há uma necessidade de eles entenderem o que é rede, né? Como é que a rede funciona, qual é o papel de cada um, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente vê isso nos conselhos tutelares, né, apresentam essa dificuldade desse diálogo com o sistema de justiça, justamente por isso, né, há uma falta de entendimento. Então, eu acho que esses instrumentos eles têm que estar presentes em todas as formações, né? Acho que é essencial um juiz que sai formado, faz um curso de formação, ele tem que entender na comarca dele como é que funciona cada órgão, como é que ele vai acionar, ele tem que trabalhar, ele tem que dialogar com esses órgãos, né? Então, principalmente a rede de assistência, a rede de saúde, né? Ele tem que trabalhar, tem que estabelecer a prioridade de cada caso, né? E conhecer os casos. Né? Acho que é isso que eu tinha aí para contribuir. Bom, complementando a Cris, eu acho importante falar assim, a questão da aplicabilidade do ECA depende justamente da interação de todos os órgãos, da aproximação, não só dos órgãos também, porque você tem que pensar que quando você fala em direito da criança e do adolescente, você está falando de família, está falando da comunidade, do bairro que interage com essas crianças, está falando da escola, está falando dos hospitais que atendem essas crianças. Então,
é complicada a aplicação do ECA porque ela depende de várias esferas sociais, de órgãos públicos, judiciais também. E se eles não estiverem alinhados para poder aplicar com efetividade, isso não vai acontecer de maneira realmente efetiva. Então, a gente tem que pensar nisso, inclusive na questão da maternidade, que ela também entra diretamente ligada ao ECA. Então, a gente tem que pensar na garantia dessa maternidade com saúde também. Então, são diversas esferas. Então, a aplicabilidade ela é uma questão difícil, delicada de se falar, justamente por envolver diferentes atores, tanto públicos quanto privados. Legal. Eu quero... O Carlos falou agora há pouco sobre a importância do ECA estar na grade escolar, né, ser algo que possa ser melhor explicado para as pessoas. E vocês também estão pontuando sobre a importância de existir uma união dos setores em torno do que está estabelecido no ECA. Eu queria perguntar, com base nisso, se o conhecimento específico do ECA está muito restrito a quem trabalha, a quem está envolvido, e se todo mundo deveria conhecer, como que as pessoas podem não só conhecer, mas de repente contribuir como indivíduo para que esses direitos sejam respeitados ou conquistados. Eu considero que o ECA deveria ser muito mais difundido entre as pessoas. Eu acho que todo mundo tem muita clareza hoje do que são seus direitos e do que são seus deveres enquanto sociedade, embora nem sempre sejam tão aplicáveis, mas todo mundo sabe as regras de convivência, as noções de cidadania, né, que a gente tem que exercer. E eu acho que quando a gente fala de um estatuto que é voltado especificamente para crianças e adolescentes, é responsabilidade da sociedade inteira ter conhecimento, sim. A gente tem uma grande parcela da população que está contemplada pelo ECA, então esses direitos eles têm que ser garantidos, têm que ser difundidos e têm que ser acessíveis, inclusive para as crianças, né? Acho que a gente tem trabalhado também nos nossos esforços enquanto coordenação aqui de políticas para criança e adolescente, de que as crianças e os adolescentes eles tenham acesso e voz ativa. Juras trouxe isso lá atrás, da participação, né, do que o ECA trouxe isso de forma pioneira, da participação na construção dos adolescentes na construção das políticas públicas. Eu, enquanto trabalhadora, né, social, já trabalhei muito com crianças em serviços de acolhimento, em medida socioeducativa. Eu acho que isso é fundamental. Quando eu ouvi uma fala uma vez que foi muito marcante para mim, de um adolescente, que disse que ele só soube o que era ter direitos quando ele entrou na Fundação Casa. Então ele já tinha sido negligenciado de todas as formas pela sociedade, né? Ele passou todos os tipos de dificuldade, não teve acesso adequado, né, a serviços de saúde, serviços de educação, não foi protegido. E quando ele chegou ao extremo do ato infracional e aí foi cumprir uma medida dentro da Fundação Casa, ele teve acesso e conhecimento ao que era o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso mudou totalmente a perspectiva dele enquanto um sujeito de direitos. E até é engraçado, porque depois disso ele saiu, a gente brincava que o livro de cabeceira dele era a Constituição. Ele sabe a Constituição de cor, ele estuda para ser advogado, ele estava tentando uma bolsa. Então, assim, o ECA tem esse poder de transformação também, não só para a sociedade, mas principalmente para o público-alvo dele, que são as crianças e os adolescentes. Tentando trazer um pouco de leveza aqui para o nosso papo, como vocês imaginam aí, o ECA está completando 30 anos, né? O que vocês imaginam, o que vocês desejam, e até pelo que vocês estão trabalhando, né? Acho que a gente pode falar assim, porque vocês estão inseridos aí diariamente nesse contexto, para os próximos anos, que vocês esperam de ver como transformação na vida das crianças e dos adolescentes? Olha, eu vou a um ponto específico. A gente tem, né, com o ECA aí, um dos avanços, pontos positivos, acho que é a redução da
da mortalidade infantil, né? A gente tem um trabalho maior de acompanhamento do nascimento, né? Desde com o ECA a gente tem agora a questão da primeira infância, e o que eu espero ver realmente é a redução no número de mortes de jovens, né? A gente tem um número de mortes de jovens muito grande no país como um todo, né? Eu acho que isso que preocupa, né? Os jovens que morrem principalmente por conta de crimes, né? Crimes de homicídio, são vítimas de homicídio. Então, acho que para mim seria fantástico a gente ver uma redução nesses números, nesses dados, né? A gente teve realmente uma evolução nesse sentido, tirar esses jovens, né, que estão em outras atividades, trazer esse jovem para a educação, né, para a educação, para o âmbito do trabalho, então fazer com que a gente tenha esse jovem dentro da sociedade exercendo um papel importante que o ECA prevê aí para o adolescente. Acho que é isso, né? É isso que eu espero aí para um avanço nos próximos anos. Eu acho que eu enxergo, trazendo até para a minha própria realidade, né? Meu primeiro contato com política pública foi com o tratamento de crianças e adolescentes, quando eu tinha 15 anos de idade. Então, acho que quando os adolescentes são importantes, faz parte assim, que vocês estão aqui no momento, dialogando, falando de fato, falando do CNDCA, mas também com conselheiros, da cultura de assistência, da VIC. Acho que é importante a estatuto na luz das pessoas na transformação. Eu acho que tem gente que precisa avançar cada vez mais, até às vezes ele transforma a realidade. Ele dá oportunidades, ele garante que o menino que a sociedade desacredita, desacreditou porque ele fez um desvio ali, ele pode sim ter um futuro melhor e transformar a realidade de outras pessoas, né? E aí coloca em prática com o estatuto fala, que é o dever da família, da sociedade, de todo mundo. Então esse menino que foi criado pelo estatuto, mas também ele é essa sociedade que vai estar cuidando de outra criança e outra adolescente. Eu acho que isso é o ponto principal para que a gente possa pensar os próximos 30 anos. Além, eu acho que a execução de fato, essa proteção integral, especial, a prevenção a qualquer forma de violência, né? Quando o estatuto fala que ele pode ser simplesmente violado ou infelizmente, quando o adolescente acaba cometendo uma violação de direito. A gente tem como tirar as armas das mãos desse menino, tem como a gente fazer com o tráfico não chegue antes, com a violência, na própria rua, numa situação aí qualquer, chegue antes. Então, isso para garantir cada vez mais a prevenção e cuidado integral à criança e ao adolescente. Eu acho que com isso a gente já avançou tanto nesses 30 anos, mas que seja só eu digo que é o início, né? Se for pensar de 100%, a gente avançou 10, 15, 20%, que são avanços importantes. Agora, a possibilidade de cada vez mais entender a importância do estatuto. Então, órgãos aqui representados por uma pessoa de política pública, como o próprio CNDCA, como o próprio Conselho Tutelares, como esse órgão que vem de diretamente numa cidade do país, como São Paulo, acho que eles só têm a avançar essa garantia integral aí dos adolescentes, né? E a gente fala de independência, nem toda pessoa adolescente é bandido, nem toda pessoa adolescente é chata, mas toda adolescente é sujeito de direito e tem que ser prioridade absoluta numa cidade como São Paulo e num país aí como o nosso. Bom, eu acho que a pauta da criança e do adolescente é muito cara para todos nós, né, que trabalhamos com isso diretamente. Acho que a gente teve avanços muito significativos e muito potentes em relação à primeira infância nos últimos anos. Então, acho que essa é uma pauta que a gente já conseguiu avançar muito, a gente está chegando muito perto de uma proteção bacana. Agora, a questão da adolescência, eu acho que tem que ser o foco e acho que eu vislumbro, né, para esses próximos anos e para os 30 seguintes, acho que são algumas coisas que estão em pauta também na sociedade como um todo. Que é a questão do respeito, né, as diferenças. Eu, enquanto mulher, eu sonho com uma sociedade que as meninas sejam mais respeitadas, que a gente tenha uma redução significativa dos abusos sexuais, dessa sexualização das meninas também. Então essa é uma pauta muito importante para mim.
a questão do racismo, que é a causa das mortes também desses jovens, como a Cris trouxe. Nós vivemos numa cidade que mata muito adolescente, e esse adolescente, ele tem um endereço certo e ele tem uma cor certa. Então, acho que isso, meu ideal de sociedade, e acho que o que a gente tem que avançar muito é nessa proteção e em relação ao respeito, né? As diferenças culturais. A gente tem uma cidade muito diversa, nós temos imigrantes, nós temos diferentes orientações sexuais, a gente tem diferentes manifestações religiosas, e eu acho que tudo isso tem que ser muito respeitado, e essa é a minha esperança aí para os próximos anos. Bom, só complementando o que a Isa disse bem o que eu sinto, o que eu espero também, mas complementando, além disso, da questão do respeito e de realmente quebrar esse estereótipo, né, que nós temos das crianças já com endereço certo para ser emprego, para terem trabalho infantil, para terem, né, algo de exploração, trabalho infantil, sexual. Eu acho muito importante nos próximos anos, e eu espero muito que nós possamos fortalecer a questão da convivência comunitária e familiar, porque eu acho que esse é um grande foco para que nós possamos parar e barrar diversas outras violações. Então, com o fortalecimento da convivência, com respeito familiar da comunidade, o que acontece? A comunidade vai passar a cuidar dessa criança, desse adolescente. A própria família também. Então, a família deixa, muitas vezes, ser um violador de direitos para ser um garantidor de direitos. Então, nós temos que trazer também a comunidade, a sociedade civil, para garantir esses direitos, junto com o poder público. Então, assim, o que eu espero muito é que a gente possa se aproximar cada vez mais da comunidade, da sociedade civil, para que possamos construir políticas mais fortes, ainda mais efetivas, para garantir esses direitos. Legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o fim desse papo já, né? Então queria aproveitar para perguntar para vocês sobre essa data, né? Vocês estão preparando alguma ação especial para falar sobre essa data que marca os 30 anos aí do ECA? A gente está muito animado nessas comemorações, a gente montou uma agenda de programação bem interessante. A partir da próxima semana, do dia 13, a gente vai ter o início de uma série de webinários com pessoas de diversas especialidades. Então, a gente tem como pauta os avanços e os desafios do ECA, o trabalho infantil e a exploração sexual, o direito à convivência familiar e comunitária e à primeira infância, e também a inclusão, que eu acho que foi uma pauta que a gente não trouxe muito aqui, mas que é muito relevante, muito importante da gente tratar, que é da inclusão de crianças com deficiência, com a questão do autismo. A gente percebeu essa crescente aí de crianças autistas. Então, são pautas que a gente vai abordar nos nossos webinários a partir da semana que vem, com transmissão pelas redes sociais da Secretaria de Direitos Humanos aqui de São Paulo. A gente vai ter também alguns vídeos ou alguns posts informativos, e também uma live de encerramento, que ainda uma surpresa ainda a data, mas a gente está fechando aí uma apresentação bem legal para encerrar essa comemoração dos 30 anos. Só dar uma perspectiva também, a gente está tomando algumas ações do Conselho, da própria Secretaria, da Secretaria. O CNBCA tem algumas coisas que vai estar realizando aí no seu âmbito, inclusive uma delas é que eu posso dar muitas informações, mas a gente está para lançar aí um memorial da infância na cidade de São Paulo, que é uma das marcas que temos de estatuto. A gente está já temos aí alguns encaminhamentos dentro do próprio Conselho, a gente está esperando só a nossa próxima reunião, para liberar o lançamento do edital aí, que estamos tentando do ECA, para a gente possa também colher um pouco dessa história. E tem outras questões que o Conselho está pensando aí, infelizmente no ano da pandemia, né, que pegou a gente do nada,
a gente tem pensado também como podemos pensar, já que o ECA está participando de um ano pandêmico, como a gente pode pensar alguma política pública também que fique no futuro aí desse processo de pandemia. Então, você destaca pensando nisso aí. E vamos estar participando de um monte de atividades, vai ter os webinars de secretaria, a gente está participando do Conselho Conselho de várias lives, atividades, formações, no país todo, que tem essa questão de Venezuela, até que São Paulo foi uma dessas referências aí das ações voltadas à criança e ao adolescente. Muito legal, obrigada, gente. Eu queria agradecer. A Laura falei que ia trazer uma leveza para o papo, mas é um assunto complexo, né? E agradeço muito a vocês por estarem dispostos aqui a conversar com a gente sobre esse assunto, que é muito importante. Acho que vai ser um programa bastante esclarecedor para muitas pessoas. Queria lembrá-los também a todos que estão assistindo e ouvindo até aqui, além de agradecer por estarem até agora aqui com a gente, que na nossa playlist a gente tem um programa que a gente fez recentemente também que fala sobre a proteção de crianças e jovens. A gente fala um pouco sobre violência contra crianças, sobre convivência na pandemia também, a convivência familiar, a atenção para a manutenção da educação. A gente também tem um programa sobre o ensino à distância, né? Como ficou essa situação agora na pandemia. Então, deem uma olhada lá nas nossas playlists. Se você gostou desse tema, você pode gostar desses outros programas também. E muito obrigada a todos vocês. E até o próximo Acontece em SP.